Paz do Senhor, meus irmãos, passando para dar uma palavra para você, está lá em 1 Samuel 17, abre sua Bíblia, 1 Samuel 17, que diz assim, fala a respeito de Davi, o gigante Golias. Olha só o que aconteceu na vida do povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo nesse momento, estava enfrentando uma grande batalha, mas olha só o que aconteceu. Diz assim, a partir do Samuel 17, a partir do versículo 23, diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo, do exército do Filisteu, o homem de guerreiro, cujo nome era Golias, o Filisteu de Gade, e falou conforme o que aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem fugindo de diante dele, porém todos, a Bíblia estava dizendo, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante do que? Dele. E temiam grande, ou seja, estava temendo o quê? Aquela dificuldade da vida deles. Mas olha só, e diziam os homens de Israel, viste, o que o povo temeu, porque o povo ele olhou para a estatura daquele homem, né? Até então, o povo de Israel naquele momento ali, quem estava ali, ele estava presente, ele estava se dependendo da armadura dele, ou seja, a armadura para ele ia defender ele, a armadura dele ia evitar que ele levasse uma espada e morresse, né? Ou seja, mas aí quando ele viu aquele homem gigante lá, ele viu, não tem como nós lutar como aquele homem vencer. Nós temos armadura, temos espada, temos tudo, mas olha o tamanho daquele homem, olha o tamanho daquele gigante, ou seja, ele estava engrandecendo aquele gigante naquele momento, porque ele estava olhando para a aparência, né? Ele não estava olhando para quem ele se via, para quem estava com eles naquele momento. Mas olha só, havia um que conseguiu enxergar, né? Olha só, o poder de Deus, o que Deus é capaz de fazer. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, viste aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza. E lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai Israel. Olha só, mas agora vamos dar continuidade para você ver o que aconteceu. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu? Olha só, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, Davi o menor que estava ali, né? Que farão aqueles homens que feria este filisteu? E tirar a afronta de sobre de Israel. Quem é, pois, este circunciso e filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivos? Olha só, Davi chama de quê? De incircunciso. Ou seja, não tinha circuncisão, não tinha parte com Deus. Circunciso, aquele circuncidado, e aquele incircunciso, aquele que não é circuncidado, né? Circuncidado é aquele que fez uma aliança com Deus. Então ele está dizendo, quem é esse filisteu que não tem uma aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Olha só, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas palavras, viu Davi falar aquelas palavras, acendeu o quê? A sua ira de Eliabe contra Davi, disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver o quê? A peleja. Nossa, está dizendo que Davi tinha um coração o quê? Mal, né? Bem eu conheço a maldade do coração, ou seja, o único que conhece o coração do homem, que é Deus, né? E ele foi o que conhecia. Até então Davi, a Bíblia fala, olha só, lá no 17, né, Samuel 17, lá logo no 17, a partir do versículo 22, diz assim, Davi deixou a carga que o trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Ou seja, olha o coração de Davi, era mal, né? De acordo com a Bíblia, que ele estava fazendo o que? Ele estava fazendo bem, ele foi ver se os irmãos dele estavam bem, tirou a carga e foi lá ver, só ver o que? Como os irmãos dele estavam. Olha só, se você para analisar, e correu à batalha e chegou, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ou seja, Davi foi ver se eles estavam bem. Mas olha o que o irmão dele disse para ele, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra.
E o povo ele tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ou seja, o Espírito de Deus estava sobre Davi naquele momento, estava enchendo Davi, né? Que Davi se desviou do próprio irmão dele, né? E falou com o povo de novo, e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciaram a Saul. E mandou o quê? E mandou em busca dele. Olha só, ou seja, o povo falou para Davi, e olha o que aconteceu. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Ou seja, Saul mandou buscar ele. Era Deus preparando Davi naquele momento, né? Que Davi ele não dependia de armadura humana para poder vencer um gigante, não. Ele só dependia de Deus. Olha só isso aqui. Olha o que diz no 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha só, olha a humildade de Davi, né? Não desfaleça o quê? O coração de ninguém. Ou seja, não desfaleça, ninguém fica aterrorizado, com medo, não. De ninguém por causa dele, ou seja, por causa dele, daquele gigante lá. Na verdade não era um gigante, né? Porque fisicamente ele era grande, mas ele era o quê? Ele era terreno, né? Maior era aquele que estava com o povo de Israel do que aquele que estava com quem? Com Davi, né? Maior aquele que estava com o Davi naquele momento do que estava com o gigante, né? O gigante era derrotado. Olha só o que Davi fala aqui em cima. Que farão aquele homem que feriu este filisteu? Quem é, pois, esse circunciso filisteu? Ou seja, esse que não tem aliança com Deus, ele está dizendo aqui. Esse filisteu, esse sem aliança, esse filisteu sem aliança, né? Vai enfrentar o quê? O exército do Deus vivo. Vamos ler mais aqui embaixo, diz assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Aí o que Davi fala para ele? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso. Ou seja, e vinha um leão e um urso. Ou seja, vinha o quê? Vinha dois, ó. Vinha um leão e um urso. Olha só. Vinha um leão e um urso. Cadê? Eu até perdi o versículo aqui. Via um leão e um urso, e o tomava uma ovelha do rebanho. Okay? Ó, vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri, e o matei. Olha só o que Davi contou por ele nesse momento. Assim feriu o teu servo leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu, ou seja, esse que não tem aliança, né? Esse que não tem aliança com Deus. Filisteu como um deles, porquanto afrontaste o quê? O exército do Deus, que é do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão. Olha só o que Davi está dizendo. Olha só, repara só o que Davi está dizendo. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Ou seja, Davi ele profetizou ele naquele momento ali. Davi disse: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Ou seja, na ponta da língua está a vida e a morte. Lá em Eclesiastes, se não me engano, é 19, 21, 21, 19, 18, 21, né? Alguma coisa assim, fala assim que na ponta da língua está a vida e a morte, a gente vai comer do fruto dela. Se você planta, ou seja, quando você está falando, você está semeando semente. Ou seja, Davi acabou de semear uma semente, né? Quando ele semeou uma semente através da boca dele, né? Naquele chamou aquele gigante incircunciso filisteu, ou seja, sem circuncisão, sem Deus, né? Ou seja, ele diminuiu ali naquele momento ali. Ele mostrou que Deus estava com ele, ou seja, ele estava plantando, ele estava preparando um terreno ali para vencer aquele gigante, né? E olha só o que diz: mas Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça o quê? Olha só o que a Bíblia está dizendo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e um vestido de uma couraça. E o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre o quê? Sobre o seu vestido e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou
aquilo de sobre si. Ou seja, até então Davi não tinha armadura física, né? Mas, ou seja, Davi não dependia do que era físico para vencer aquele gigante. Tipo assim, o físico no sentido assim, de armadura, né? Porque todos estavam com armadura e ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante, né? Mas Davi ele teve, porque Davi ele não tinha uma armadura ele não dependia da armadura física para vencer aquele gigante, ele dependia de Deus, porque o próprio Deus era a armadura de Deus, ou seja, Deus era, ele estava revestido da armadura de Deus, ou seja, enquanto a Bíblia está dizendo aqui que Saul vestiu ele dos seus vestidos e pôs sobre ele a cabeça um capacete de bronze, ou seja, Deus já tinha colocado nele o quê? O capacete da fé. Enquanto Saul ele estava colocando o vestido de uma couraça, ele já tinha colocado a couraça da justiça. E Davi cingiu-se com a espada, ele já tinha colocado o quê? A espada do Espírito. E os seus vestidos, né? Ou seja, Davi já tinha uma armadura que vinha do próprio Deus, ou seja, a armadura de Deus. E é o que diz mais: porém nunca o havia experimentado, então disse Davi, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão. E escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-lhe chegando ao filisteu. E o filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, ou seja, pelos seus deuses. Ele servia a deuses estranhos, não é? Por isso Davi chamou de circunciso e filisteu, ou seja, sem aliança com Deus, né? Com Deus vivo, com Deus verdadeiro, né? Disse mais o filisteu a Davi: disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e as bestas feras e as bestas do campo, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu venhas a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do quê? Do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Olha o que ele está dizendo aqui. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada. Ou seja, por que Davi disse ele vem? Porque Davi está dizendo que vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor. Por que Davi estava em nome do Senhor? Porque quando Davi estava indo em nome do Senhor, Deus já tinha revestido ele de toda a armadura dele, né? O capacete da fé, o escudo da salvação. Ou seja, ele tinha o que era principal naquela batalha, para vencer a batalha. Ele tinha Deus com ele, Deus era com ele, né? Se Deus for com você, aonde você for, não tem nada que te vença. José saiu da terra do pai dele, foi vendido como escravo para o Egito, mas isso mudou o propósito da vida dele? Não. Aonde ele ia, Deus prosperava. Ele entrou na casa daquele senhor para trabalhar como escravo lá. Onde ele colocava a mão, prosperou. Ou seja, aonde ele chegava, ele prosperava, não é? Não por causa dele, mas por causa de quem estava com ele. Ou seja, ele chegou naquela casa, prosperou aquele lugar por causa dele. E ainda que ele foi julgado lá dentro, né? Por causa da mulher, né, que acusou ele até de tentar assediar ela, né? Ele foi jogado na prisão. Quando chegou na prisão, ele foi preso, mas ainda se tornou o quê? O guarda da prisão, aquele que tinha a chave de todas as celas da prisão. Por causa de quê? Porque Deus estava com ele. Mas depois Deus tirou ele da prisão e fez ele se tornar o quê? A segunda maior autoridade do Egito, né? Porque Deus estava com ele. Ou seja, se Deus estiver com você, tudo aquilo que vir de ruim para sua vida vai se converter em bênção para você. Ou seja, não adianta que o mal quiser te derrubar, ele vai te ajudar você a crescer mais com Deus, né? Olha o que diz aqui mais, que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seja bem ou seja mal. A viver algo mal na sua vida, você não entende, né? Mas Deus converte aquilo em bênção para você. Ou seja, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo aquilo que você está passando, que você tem enfrentado, não é para o seu bem, não é para o seu mal, na verdade, é para o seu bem. Ou seja, é para algo melhor que Deus tem preparado para você. Deus tem uma cadeira para você sentar, ou seja, Deus tem uma autoridade para te dar. Ainda que nem José se tornou a segunda maior autoridade abaixo de Faraó. Até então ninguém tinha sentado naquela cadeira, mas por causa que Deus era com ele, ou seja, olha só onde ele foi parar, né? E tudo que ele sonhou aconteceu na vida dele. E olha o que diz mais aqui a respeito de Davi, né? Olha o que Davi diz mais: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei
e te tirarei a cabeça. Olha que a gente, te tirei a cabeça. E os corpos do... Até então Davi não tinha nenhuma espada, não era? Por que ele estava dizendo que ia tirar a cabeça? Porque ele queria que Deus ia prover para ele tudo. Davi não tinha espada não, Davi só tinha aquela pedra, né? Ou seja, se ele tivesse uma espada, eu poderia dizer, ele vai tirar a cabeça sim, não. Mas Davi não tinha espada nenhuma. Porque naquele momento ele só tinha aquele negócio tipo sling que roda, né? Com a pedra. Ele acertou a cabeça daquele gigante, mas ele não tinha nenhuma espada. Ou seja, pela fé ele diz: hoje mesmo, olha só, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Ou seja, eu vou te ferir, ou seja, você vai cair. Eu vou te ferir primeiro, mas depois eu vou te tirar a cabeça. E os corpos do arraial do Filisteu darei hoje, ó. E os corpos do arraial do Filisteu darei hoje mesmo. Ou seja, ele está dizendo somente aquele corpo daquele gigante, mas o corpo dos filisteus que ele está dizendo. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha só. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ou seja, Davi creu, Davi confiou, ou seja, o que eu digo para você? Se revista, ou seja, se revista da armadura de Deus, do capacete da fé, da couraça da justiça, da espada do Espírito, porque se você tiver escondido no esconderijo de Deus e não no que é físico, não dependendo do que é terreno, né? Para mim falar, exemplo, eu vou montar um projeto, mas eu preciso disso, aquilo, eu não tenho. Não olha para esse problema, não, olha para Deus. Deus provê tudo para você, tudo que você precisar, Deus ele vai te entregar, só basta você crer. Davi ele tinha espada, não tinha espada, mas Davi ele falou: hoje mesmo eu vou te ferir e vou te tirar a cabeça. Né? Olha o que ele disse: eu vou te ferir o quê? E tiraria a tua cabeça, mas até então não tinha espada, né? E olha o que fala: e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo contra Davi, né? Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, só uma, hein? E com a funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto. Ou seja, Davi ele profetizou lá atrás: hoje mesmo eu vou o quê? Eu vou te ferir primeiro, depois eu vou te tirar a cabeça. Olha o que Deus fez, olha como Deus honra a tua palavra. Olha o que acontece, o que você fala hoje acontece, o que você profetiza com sua boca se cumpre. Davi ele falou que primeiro ia ferir o filisteu, depois ia tirar a cabeça. Olha só, e cravou-lhe na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ou seja, cumpriu, ele feriu o filisteu. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, e o feriu, assim como está escrito, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ou seja, Davi não tinha espada nenhuma na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a espada e tirou a da bainha, e o matou. E o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu, ou seja, Davi matou até então aquela pedra que tinha batido na testa. A Bíblia fala aqui: e tomou a espada e tirou a da bainha e o matou. Ou seja, até então ele não estava morto, né? Ele não tinha morrido, a pedra tinha batido, mas ele não tinha morrido ainda. Ou seja, Davi só tinha ferido ele, porque Deus estava cumprindo com a palavra dele. Porque Davi falou: feri-te eu vou te ferir, mas aí, até então não matou, né? Mas no final, quando Davi vai cortar a cabeça dele, Davi mata ele, ele corta a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. E então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até que chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos filisteus pelo caminho de Saara, até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel, perseguiram os filisteus e os despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul a sair, Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abiné, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abiné? E disse a Abiné: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abiné, e tomou consigo. O filisteu Abiné o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belamita. Olha só,
tudo aquilo que você fala se cumpre. Assim, Davi falou, hoje mesmo, olha, hoje mesmo eu vou te ferir. Primeiro eu vou te ferir, depois eu vou tirar a tua cabeça. Você até então feriu ele, mas não tinha matado. Mas Davi matou ele depois. Não foi por quê? Porque Davi profetizou, ou seja, o que você profetiza, o que você fala, né, se cumpre. Ou seja, analisa o que? As suas palavras, tudo que você é aquilo que você fala, né? Ou seja, é a mesma coisa que você está plantando. Se você está plantando a sua vida, ou seja, quando você fala, você está plantando aquilo que vai acontecer. Ou seja, então fala coisas boas, profetiza coisas boas que se cumprem na sua vida. E não dependa da armadura, do que é terreno, nem do que aparentemente você pensa que você precisa, né? Do que é físico. Não, se apoia o quê? No que está em Deus. Davi não se apoiou no que era terreno. Davi se apoiasse no que era terreno, ele ia falar, eu preciso de um escudo, preciso de uma espada para vencer aquele gigante. Não, ele só dependia de Deus, porque Deus era o próprio escudo dele, era a armadura dele, né? Então se reviste da armadura de Deus, ou seja, se esconda no esconderijo de Deus, busque a Deus, porque se Deus for com você, aonde você for, você vai prosperar, onde você for vai dar tudo certo. Amém? Fica com Deus, paz.